O Eduardo Frumento está aqui para falar sobre um assunto que a gente prometeu abordar um pouquinho mais detalhadamente aqui no Band News São Paulo, que são mudanças na SP Tours e na Secretaria Municipal de Turismo, depois de supostas irregularidades em contratos milionários. Diga lá, Frumento. Essas mudanças foram anunciadas pelo prefeito Ricardo Nunes, depois de denúncias feitas pelo portal Metrópolis de possíveis irregularidades em contratos firmados com uma empresa chamada MM Quarter Produções. Essa empresa tem cerca de 229 milhões de reais em contratos com a SP Tours e agora, portanto, foram encontradas aí algumas irregularidades, de acordo com o prefeito, e para que a investigação prossiga, ele então exonerou dos cargos o secretário adjunto de turismo, Rodolfo Marinho, e também o presidente da SP Tours, Gustavo Pires. A partir de agora, o coronel Salles, que também atua como subprefeito da região ali central de São Paulo, vai atuar como o novo presidente da SP Tours. Para a gente entender essa história, o prefeito ontem recebeu o controlador-geral do município e viu, portanto, uma procuração em que a sócia da MM Quarter coloca o secretário adjunto, até então secretário adjunto de turismo, Rodolfo Marinho, com plenos poderes para administrar justamente a empresa. É claro que isso foi entendido como uma irregularidade pelo prefeito Ricardo Nunes e, portanto, veio a exoneração anunciada via redes sociais, e a gente tem o áudio do prefeito. Dentro desses documentos, aqui uma procuração da senhora Natália, da empresa Quarter, para o secretário adjunto Rodolfo Marinho. Portanto, tendo em vista essa documentação e orientação da controladoria de uma investigação que eu solicitei, estou demitindo, exonerando o senhor Rodolfo Marinho. Bom, a sócia prioritária e a dona dessa empresa MM Quarter, pelo menos no papel, é a Natália Carolina de Souza Silva. Ela foi sócia já do secretário adjunto numa empresa que prestava serviços de análise política. Isso um contrato lá atrás, antes mesmo de ele assumir essa secretaria. Ele assumiu a Secretaria de Turismo em 2022 e foi nesse período que ele, portanto, desfez a sociedade com a Natália. Só que algumas irregularidades foram... Irregularidades não, né? Fatos aí que chamaram a atenção foram encontrados pelo portal Metrópolis, que era o endereço da empresa do Rodolfo Marinho, era o mesmo da Natália, um telefone também cadastrado ali na junta comercial que era o mesmo. E isso começou a levantar suspeitas, principalmente suspeitas porque essa empresa MM Quarter Produções, ela anteriormente atuava como... Ela tinha já contratos ali com alguns entes públicos, mas fazendo a venda de alguns pequenos itens para o poder público. E então, quando o Rodolfo Marinho assume como secretário de turismo e depois como secretário adjunto, essa empresa muda justamente o escopo da sua atuação e passa a atuar justamente em contratos de produção voltados principalmente para o ramo de turismo. Foi levantado aí que já são 19 contratos, portanto, dessa empresa. É uma empresa que tem na junta comercial registrado ali um capital de cerca de 3 milhões, mas é uma empresa que tem contratos que somam 229 milhões com o poder público. O contrato que mais chama atenção e que também está sendo alvo aí de uma apuração é um contrato para a contratação de guias bilíngues que atuaram no Carnaval de São Paulo. É um contrato de pouco mais aí de 9 milhões de reais. Enfim, essas irregularidades agora sendo investigadas pela Controladoria Geral do município de São Paulo. O prefeito diz que não suporta irregularidades na administração pública e por isso tomou essas iniciativas. Até agora a gente não tem um posicionamento nem do Rodolfo Marinho, nem do Gustavo Pires. A MM Quarter, essa sim, a empresa já se pronunciou, disse que não tem nenhuma irregularidade nos seus contratos. A Natália foi procurada também, diz que se pronunciaria apenas por esse pronunciamento oficial da empresa MM Quarter. O que precisa saber agora é como ficam esses outros contratos, né, que essa empresa ainda tem com a Prefeitura de São Paulo e a investigação que continua. Depois desses anúncios todos, os parlamentares, principalmente da oposição, já estão entrando aí no Ministério Público pedindo que também o MP investigue os contratos dessa empresa, a MM Quarter. Só o que me chamou a atenção é que ontem, depois de ser exonerado, o Gustavo Pires
postou que estava na academia, às 11 horas da noite. Eu vi isso. Eu fui ver se ele tinha manifestado alguma coisa, mas os últimos stories não tinham nada a ver com isso. E o último deles era um post de academia. E aí foi até ver o post do prefeito anunciando a exoneração. Ocorreu por volta das 8h30 da noite. Ou seja... Mas um post de academia como se nada ou como fazendo uma relação não, assim? Como se nada. Não, ele tava na academia. Para desafogar. Não, como se nada. Ele só mostrou que tava na academia. Isso. Que coisa estranha. É isso. Quer dizer nada, tá? Mas sim. estranho, não, né? mas é só... Não quer dizer nada, só chama a atenção que ele não se pronunciou, mas claramente se manteve nas redes, porque né? é natural que dele. a gente faz esse movimento até para identificar, bom, será que ele se manifestou de algum jeito, já que a primeira manifestação do prefeito foi nas redes sociais? A primeira coisa que eu foi entrar nas redes dele para ver, será que ele já falou alguma coisa, contestou, se defendeu, né? E não tinha nada disso mesmo. Porque é como... O post é um pronunciamento, né? Ele sabe que a gente quer ouvi-lo. E aí ele vai, se pronuncia e anuncia que tá comendo um pão com manteiga no café da manhã. É curioso, né? O cara abre um canal de comunicação com o mundo num momento desses e destaca que tá levando... Nas redes sociais... Muito provavelmente já recebi essa notificação. E a vida continua. E me mantém no final das contas é um É uma forma de dizer alguma coisa, né? Pois não entendeu o quê? Muito bem. Mas exato. Mas assim, é um assunto bem grave. Os números são vultuosos. E a gente vai ter de seguir acompanhando esse processo. Ah, foi exonerado agora, saiu do cargo. Não, mas a gente precisa entender. A gente precisa saber quanto... Houve desvio? De quanto? De quanto a gente está falando? Tem mais gente envolvida nisso? Não tem? Ainda tem gente atuando lá dentro? Né? E também para entender, porque a gente vai ter um novo presidente da SP Tours que não é dessa área do turismo, pelo menos não que a gente tenha conhecimento, né? Para entender quais serão as prioridades. Planos serão mantidos? Lembra do tal do show gigante que a gente ia ter na Paulista? Ele está mantido ou não? Mudam-se os planos, mudam-se os contratos? O que vai acontecer, né? Por enquanto só não está sendo apurado desvios especificamente, mas sim a utilização, fatos estranhos com relação a uma empresa que tem um contrato muito grande com a prefeitura e que supostamente era administrado pelo ente que a contratava. Exatamente. O que claramente a gente não precisa nem dizer que é irregular, mas as questões de desvio, tudo isso podem existir ainda, mas isso tem que ser apurado paralelamente a essa apuração que a Controladoria está fazendo. É isso aí. Obrigada, viu, Frumento? Valeu. A gente vai seguir, é claro, ainda nesse assunto.